Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jonathan, sou líder de qualidade na Teste há mais de 4 anos e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes papéis e funções de um profissional de qualidade de software. Que há algumas confusões acerca dos papéis, das funções, o que é atribuído ao quê, e eu vim desmistificar um pouco isso, falar um pouco sobre esses papéis. Essa não é uma apresentação um pouco mais técnica, né? Vocês vão perceber que ela é um pouco mais de conceito. Primeiramente, para falar sobre os papéis de qualidade, a gente precisa ter ciência do que é QA e o que é QC. A gente se intitula muitas vezes como QA, Quality Assurance, mas não faz às vezes ideia do que se trata isso. Muitas vezes a gente acaba sendo o QC, que seria o controle da qualidade, que eu vou explicar mais para frente o que seria, em vez de QA, mas acaba se atribuindo como QA. E o que seria o QA, o QC e como o teste entra nisso? Primeiramente, vou falar sobre Quality Control, que seria controle da qualidade. Esse é um papel que foca mais em identificar problemas do produto especificamente. Criar cenários de teste para o produto, identificar bugs do produto, e a gente utiliza o artifício do teste. Testes manuais, os testes automatizados, testes de performance, testes de segurança, para fazer esse controle da qualidade. O controle da qualidade está mais focado em identificar o problema no produto. Já um QA está focado não somente no controle do produto, mas também ele está focado no processo. Ou seja, ele entende que na melhoria do processo ele pode também melhorar o desempenho da equipe, ele pode trazer produtividade e, por consequência, também trazer qualidade para o produto. Então, ele abrange a parte de garantia da qualidade com o controle da qualidade, usando os mecanismos do teste, como vocês podem perceber. E agora vamos entrar então um pouquinho nos papéis da área de qualidade, tá? Aqui nós temos basicamente 6. O que vocês estão vendo aqui para o lado esquerdo são os papéis de controle da qualidade. Ou seja, esses papéis de auxiliar de teste, o testador de software, o automatizador, eles estão focados em resolver problemas do produto. Não estão focados tanto na parte processual. E o analista, o engenheiro de teste e o líder de teste, eles estão mais focados em processos e negócio. Então, como eles focam nesses papéis, eles abrangem a parte de qualidade como QAs e os demais como os QCs. Então, toda vez que vocês se depararem com esses papéis, vocês já vão entender o que seria um QA e o que seria um QC. Muitas empresas até se confundem, contratam QCs imaginando que estão contratando QAs, porque há mesmo essa confusão no mercado do que cada papel faz. Explicando um pouco, então, lá no começo, o auxiliar de teste, o primeiro papel, o que ele faz. E aí eu vou ter que pegar o apoio aqui do slide desse lado de cá. Ele é focado mais em auxiliar a equipe, ele não é focado tanto em executar. Por quê? É um profissional que está iniciando na área, é um profissional que está aprendendo às vezes sobre qualidade, é um profissional que às vezes não tem contato com o mundo da TI, então ele vai auxiliar um testador manual, ele vai auxiliar um analista a criar cenários, relatar defeitos, documentar os defeitos identificados, reteste de bug, documentar, por exemplo, na parte de manual de usuário, nos próprios casos de teste, em fax, se for preciso, para parte do suporte. Mas ele auxilia nesse sentido, ele não cria do zero, vai ter alguém para apoiar ele nesse sentido. E o foco é que ele se aprimore. Então, um auxiliar de teste ele vai ter que ter treinamento. Ele vai ter que focar no treinamento, seja ele na parte do teste manual, seja ele na parte do teste automatizado, para ver em que lado, em que área ele quer seguir posteriormente. Então, uma imagem só exemplificando, ele tem o que está no centro ali, o que ele vai acabar auxiliando, um profissional um pouco mais aprimorado a desenvolver, que aí envolve tudo aquilo que eu comentei anteriormente, mas vai estar focado também na parte do treinamento, se aprimorando para desenvolver outras skills. E aí, para onde eu vou? De auxiliar de teste, eu posso ir para um testador manual, um automatizador de teste. O testador manual, então, ele também cria, executa e monitora a questão dos planos de teste. Percebam que aqui no cantinho eu coloquei auxilia, executa e gerencia. O testador manual, ele não vai gerenciar essas tarefas, mas ele vai executar e auxiliar quando necessário. Então, ele grava o histórico de baterias que ele roda da execução, a própria bateria.
ele pontua problemas nas atividades que ele encontra, no processo que ele está executando, ele documenta o sistema e aqui, como ele já está tendo conhecimento maior, já se aprimorou no produto, ele já consegue fazer isso sem a ajuda, o apoio de outro profissional. Ele já consegue fazer de maneira autônoma, digamos assim. E aí acontece uma coisa bem interessante, que é a questão da melhoria do produto. Geralmente a gente não vê os testadores ali, os auxiliares, conseguir sugerir melhoria do produto porque eles não têm muito conhecimento, eles não têm muito tempo, né, de profissionais como QA, e aí acabam não conseguindo sugerir essas melhorias. Um tempo que tu passa aprendendo os conceitos, as estratégias, tu acaba conseguindo fazer sugestões de melhorias no produto e não só de defeitos baseados em planos de teste, né? Além disso, né, toda a parte de geração de massas de dados, né, pré-condições que são necessárias, também é algo que é necessário que um testador manual saiba fazer. E coleta para a construção de indicadores, documentação de processos, vejam bem, de processos de qualidade e execução de testes automatizados, ele auxilia. Por quê? Porque vai ter outro profissional capacitado para fazer isso de uma maneira melhor, né, digamos assim. Coleta de indicadores está envolvendo processo. Então, como ele é um QC, ele não vai fazer, ele vai auxiliar nesse sentido, mas não vai ser ele que vai prover essas informações, ou ele que vai planejar essas informações. Né? Documentar os processos de qualidade. Aí envolve BPMs, né? Aquelas famosas imagens onde a gente tem os quadrados se ligando, enfim. E a execução de testes automatizados, seja em uma pipeline ou rodar por linha de comando, entre outros, eles podem auxiliar nesse sentido. E aí, se eu for para a área do automatizador de teste, né? Eu fui auxiliar, né? Eu me desenvolvi, quero seguir a parte de automação de teste. O que um automatizador ele acaba fazendo? Perceba que a parte da gerência também não é algo que ele domina, né? Não é algo que ele vai fazer. Né? Então, ele auxilia e executa. O que ele auxilia e executa? Automatizar os cenários repassados. Então, o analista vai passar um plano de teste para ele automatizar. Configurar os reportes de execução. Definir as tecnologias de automação. E aqui eu grifei, né, um símbolo de exclamação, porque geralmente quem vai definir esses padrões de projeto mais precisamente e vai dar ali para um automatizador desenvolver, vai ser um engenheiro de testes, né? Vai ser um arquiteto de testes. É essa pessoa que vai ter o know-how para poder dizer qual que é a tecnologia que ele deve usar. Desenvolver os testes de API, aqui o automatizador também vai fazer. A parte de manutenção, se tiver algum tipo de cenário quebrando por conta de um problema da automação de fato, né? Um problema de código, ele também deve fazer esse tipo de manutenção e conduzir as atividades relacionadas ao seu status e reportar também para o analista ou para o engenheiro, que é quem está coordenando o projeto dele. Além disso, né, também não tem a parte da gerência aqui para a execução de testes funcionais, a parte de testes integrados, end-to-end. Quem vai decidir isso vai ser o analista ou vai ser esse engenheiro que é focado também na parte da análise. Boas práticas do projeto de automação, também vai ter que ter um engenheiro para dizer para ele quais que seriam as melhores práticas, né? Por exemplo, as práticas que o Rada acabou de comentar na apresentação dele. Né? Vai ter que ter um profissional mais maduro para poder saber essas boas práticas. Um time que não é muito maduro não vai saber conduzir isso. Né? E o automatizador ele tem que ter um tempo de conhecimento para que isso aconteça. O processo de revisão, assim que o automatizador começa a ter um nível de maturidade maior, ele também pode vir a fazer implementações na esteira de CI/CD para rodar esses testes automaticamente, num deploy. Melhoria do desempenho da automação, então meus cenários de teste estão rodando num tempo muito prolongado, né? Eu vi que tem bad smells ali, né? Enfim, códigos com thread sleep, digamos assim, que tem uma espera de um tempo muito grande para um cenário. Então, eu posso fazer essa melhoria para diminuir o tempo de execuções de baterias de testes, entre outros. Tá? E, acima de tudo, sempre orientar a equipe com dificuldades de automação. Então, se eu sou um automatizador que já sei um pouco mais sobre o sistema, já estou mais ambientalizado, a ideia é que eu possa ajudar os meus colegas a se aprimorar nesse sentido. Tá? E aqui, conforme aqueles desenhos que eu mostrei anteriormente ali sobre os papéis, né? Então aqui eu tenho o auxiliar, aqui eu tenho o tester manual, o automatizador, e aí eu posso ir então para a parte do analista de testes. Né? O analista de testes,
Percebam que esse quadrante eu já estou falando da parte de QA, então vocês vão ver muitas das funções de um analista de teste envolver processo também. Eu mudei um pouco aqui os quadrantes. Aqui, em vez de auxiliar, agora é executa, gerencia e coordena. Então vocês vão perceber que os analistas eles acabam gerenciando e coordenando mais, eles sabem executar também aquelas tarefas, mas eles acabam gerenciando a equipe e conduzindo as atividades muito mais do que executando de fato. Então, elaboração de planos baseado em estratégia. O analista vai começar a entender, como ele já tem muito a parte técnica aflorada na parte de qualidade, ele vai entender as necessidades e vai montar estratégias para que os testes aconteçam. Vai participar de reuniões de planejamento de projeto, que é muito essencial para entender quais que são as expectativas do cliente. Dominar completamente a regra de negócio. O analista ele tem que dominar todas as regras de um sistema e ele acaba virando até referência técnica nesse sentido. Em projetos, ele acaba estruturando o cronograma, dando prazos para o cliente de quando vai ser entregue, né? Enfim, uma bateria de testes rodadas ou cenários automatizados, enfim. Ele vai criar cronogramas para isso e, acima de tudo, elaborar métricas baseadas no produto, nesse caso, tá? Não no processo. Além disso, o analista, num primeiro momento, ele organiza a equipe, né? E apresenta os resultados para a gestão, para a gerência, para o próprio time de desenvolvimento, se for o caso. Isso, tá? Só mostrando para vocês que a maioria desses papéis do analista, ele executa e gerencia. Em alguns momentos ele não coordena porque fica fora do escopo dele, mas se ele precisar fazer esse papel de coordenação, ele também conseguiria. Identificar gargalos no processo. Percebam, né? Eu estou falando já de QAs, né? De Quality Assurance, já estou falando de processo aqui. Então, o analista ele identifica essas pontas do processo, provém de direcionamento e resolução de problemas, incluindo problemas técnicos, dentro de um time inteiro de desenvolvimento. Ele vai conseguir dar a orientação, né? Um QA conversar com o dev a respeito de alguma funcionalidade, para o PO conversar com o tester para criar um cenário de teste. Enfim, ele vai saber como é que funciona o fluxo do processo como um todo e vai saber as partes interessadas em cada uma das funções que a gente tem que realizar, digamos assim, nesse processo. Identificar oportunidades e auxiliar no planejamento da automação. Então, identificar cenários que são possíveis para automação é fundamental, é uma função fundamental do analista de teste. Avaliar a produtividade da equipe. Então, ele precisa entender como é que o processo está pré-estabelecido, avaliar se o time está sendo produtivo com aquele processo e o que ele tem que mudar. Ele tem que mudar uma peça, ou ele tem que mudar o processo, o que tem que ser feito para que ele possa alcançar os resultados esperados. Manter a padronização desses processos. Mais importante do que ter processo é manter eles. Porque a gente sabe que a gente cria um processo novo, cai em desuso, ninguém cobra, e aí acaba se perdendo e a gente volta para as metodologias antigas que a gente adquiriu. Então a padronização é muito importante. Além de um Scrum Master, um analista de teste ele tem que manter na parte da qualidade esses padrões funcionando e participar da geração de requisitos do roadmap de funcionalidade. Aí eu digo sempre que um analista que chegou nessa etapa, eu acho que ele chegou na maior etapa de que um analista pode chegar. Por quê? Geralmente, participar de reunião de levantamento de requisitos é a coisa mais difícil que a gente pode fazer, porque geralmente os POs não querem envolver a parte de QA nesse levantamento de requisitos. Se a gente for avaliar, quanto antes a gente conseguir participar dentro da cadeia de desenvolvimento para polir os requisitos ou escrever cenários antes do desenvolvimento, é mais fácil da gente identificar bugs antes da concepção de um software. E quanto antes a gente consegue identificar um bug dentro da cadeia de desenvolvimento, menos custoso ele se torna. Porque eu não tenho o processo de ter que fazer, por exemplo, uma refatoração de um código porque o meu QA encontrou o bug, porque o meu requisito está bem escrito, o desenvolvimento vai correr mais tranquilamente, o desenvolvedor não vai precisar pedir o apoio de um PO para especificar melhor aquelas features. Então, o analista que consegue fazer esse tipo de função, ele acaba tendo muito valor agregado, né? Ele chegou no nível mais alto ali da sua posição. E aí depois nós temos o engenheiro de teste, que é um automatizador que acaba se aprofundando muito em questões técnicas, mas também passou pelo know-how da análise. Ele sabe definir as questões tecnológicas que antes o automatizador não conseguiria. Percebam que aqui ele praticamente coordena tudo nessa área técnica. Revisão de código, definições de boas práticas, e aqui, importante, definições de processo de automação, configuração de CI/CD. Esse é o grande diferencial, talvez, do engenheiro de teste, porque ele vai ter propriedade para conseguir
tocar essas demandas, essas funções e resolver questões técnicas que impactam no projeto. Eu tenho um projeto que ele não está mais escalável, como é que eu vou resolver essa situação, digamos, num projeto de automação? Então, o engenheiro de teste ele vai ter esse viés de ajudar nesse sentido. Além disso, percebam que aqui ele não gerencia nem coordena essas funções porque elas envolvem desenvolvimento de fato do produto, tá? Não de automação. Então, o engenheiro de teste ele tem a veia forte do desenvolvimento. Ele sabe padrões de projeto, ele sabe codificação, então ele pode ajudar em questões de processo de desenvolvimento. Ele executa isso, mas não gerencia e coordena, porque isso já não faz parte tanto da questão de QA, mas faz parte do desenvolvimento do produto em si. Levantar os indicadores de automação, muito importante também, porque não adianta eu ter uma automação rodando ou até mesmo uma automação na gaveta ou rodando uma vez por semana, mas não estou implementando feature nova ou estou pegando a mesma quantidade de bugs ou não tem manutenção. Então ele precisa entender, através desses indicadores, como ele consegue aferir qualidade com automação. Indicar melhorias no desenvolvimento do produto e de cobertura de testes. E aí entra também a parte de teste unitário. Se for necessário, o engenheiro de teste ele pode adentrar nesse processo, automatizando os cenários ali de teste unitário, ou desenvolvendo, ou mostrando para a equipe como é que poderia ser feito da melhor forma, ou estão sugerindo algum tipo de técnica ou algum tipo de processo, como por exemplo o TDD, alguma coisa nesse sentido. E implementar processos de desenvolvimento de automação. E aí essa questão que eu comentei anteriormente também, são os processos internos da automação, quem vai pegar que atividade para fazer, né? Ele vai coordenar se o analista vai descrever o cenário de teste, ou se ele vai pegar um tester manual para descrever o cenário de teste, um automatizador para automatizar esses cenários, entre outros. Tá? E por fim, nós temos o líder. O líder ele executa, mas o foco principal do líder é gerenciar e coordenar as equipes, tá? Do que? Definir e implementar processos e padrões de qualidade, processos de desenvolvimento e identificações de melhoria, e aí é no processo de desenvolvimento como um todo, tá? Não só no processo de qualidade. Gerenciar as equipes de teste e esses três que são os principais, que é definir métricas de produto, é a tríade. Definir métricas de produto, definir métricas de processo e de negócio. Produto, tudo que envolve produto, questão de bugs que eu consigo identificar, que estão deixando de ir para a produção. Processo, como eu posso melhorar o meu processo interno para trazer mais produtividade para o time. E, por último, negócio. A gente sabe que muitas vezes, se a gente não tem um líder bom na parte da qualidade, um projeto acaba morrendo e a primeira área que é impactada é a parte da qualidade. Por quê? A gente não consegue mostrar valor agregado da qualidade dentro do processo, dentro das equipes de desenvolvimento. Se um cliente nos contata, né, para resolver um problema que ele tem na parte da qualidade, isso está impactando provavelmente na lucratividade dele, concorda? Então, se está impactando na lucratividade, reclamação do cliente que está vindo, o suporte está com muita demanda, muito ticket aberto, então ele contratando uma equipe de qualidade, ele espera reduzir esse custo com esse investimento. Mas ele precisa saber se esse investimento está dando retorno ou não, de fato. E o que ele precisa melhorar? É a equipe de desenvolvimento? É de fato a equipe de qualidade? Então, demonstrar esse tipo de número, esse tipo de indicador, afere a qualidade do time, modifica o processo caso necessário, né? Modifica as peças que tu está trabalhando caso necessário, mas mostra que o teu investimento está dando retorno de fato. Tá? Agora eu vou mostrar dois tipos de processo na prática, tá? De testes manuais e de testes automatizados, onde a gente tem os papéis aplicados. O primeiro deles é o manual. Temos 4 etapas principais para desenvolver um teste manual, que seria análise e levantamento, a parte do monitoramento, a execução e a entrega. E os dois papéis que não aparecem aqui é o testador manual e o analista de teste. Temos várias funções em cada uma delas, mas podemos perceber aqui de maneira macro que o analista de teste ele consegue fazer todas essas etapas no teste manual. Seja ela análise de levantamento, levantar os cenários, verificar a questão do prazo de entrega e tudo mais, a parte de monitorar a equipe, executar se necessário também e a entrega de resultados, os planos de teste, os indicadores e tudo mais. Já o testador manual, ele acaba fazendo só a parte da execução
e a entrega mínima de resultados. Então, quando um cliente vem até nós hoje, né, solicitar, por exemplo, um orçamento de algum trabalho, e ele já tem uma equipe interna de teste, já tem um analista, um testador manual para poder fazer a parte da execução de testes regressivos ou de testes exploratórios, porque ele já tem a estratégia criada, o testador manual seria um papel interessante para ele poder fazer para ele poder contratar. Agora, quando não se tem uma equipe de qualidade interna dentro do cliente, ele necessita o mínimo, que seria a etapa de análise e levantamento, a etapa de monitoramento, a etapa de execução. Então, a gente costuma dizer que para empresas que não têm esse nível de maturidade, os 2 profissionais seriam profissionais que estariam adentrando dentro do processo. Ou os 2 profissionais, que seriam um casamento perfeito, né, digamos assim, para executar essa função, ou somente o analista de teste. Mas temos que ter o viés que o analista de teste ele vai tomar muito tempo a parte de análise e levantamento. Então, o indicado é que sejam os 2 profissionais mesmo. Mas, quando a gente fala de automação, aí vem uma enxurrada de coisas que a gente tem que fazer. Uma enxurrada de atividades que a gente tem para fazer. A maioria delas estão nas atribuições dos papéis, mas as etapas são apenas 5. A mesma etapa de análise e planejamento. A execução é uma etapa um pouquinho diferente. Trata apenas de executar os cenários de teste e extrair os relatórios. A parte do monitoramento também, que envolve processo. O desenvolvimento, e aí envolve toda aquela parte técnica do desenvolvimento da automação. E posteriormente as entregas. E aí aqui a gente tem 4 perfis de profissionais, que seria o automatizador, que eu mostrei anteriormente, o analista de teste, o analista de automação. O analista de automação é nada mais nada menos que um analista que acabou pegando a parte prática também para trabalhar. Então ele consegue navegar tanto pela parte da análise e planejamento e levantamento, quanto na parte de desenvolvimento. E por último a gente tem o engenheiro de automação, que é praticamente a mesma coisa que o arquiteto de testes ali, que seria basicamente aquele cara que é a referência técnica que consegue até participar do processo de desenvolvimento. Quando um cliente nos solicita em uma venda começar um trabalho do zero na parte da automação, o que a gente vai indicar? Primeiramente, um analista de teste e um automatizador. Porque se vocês perceberem aqui, o analista participa de todas as etapas que o automatizador não participa, e o automatizador tem um grande foco na etapa de desenvolvimento, que se vocês voltarem aqui e ver, tem muitas atividades, né, relacionadas, que seria o desenvolvimento dos cenários, o code review, a parte de execução de cenários, modificar os cenários criados, né, para trazer mais performance. Esse automatizador acaba sendo muito proeficiente nessa atividade aqui, coisa que o analista não tem essa parte técnica. O casamento perfeito seria esses 2 profissionais trabalhando junto, daria mais fluidez. O analista poderia estar focando em estratégia, poderia estar focando em processo, escrita de cenários, levantamento de indicadores para mostrar para a equipe, e o automatizador focado só na parte técnica, né? Um QC trabalhando com QA, seria o casamento perfeito. E aí a gente tem uma outra opção, que é um trabalho um pouco mais cadenciado, que aí seria um analista de automação. Percebam que o analista de automação ele tem todas as skills aqui. Está em azul as etapas em que esse profissional é muito proeficiente, e em verde é o que ele aprende há pouco tempo, mas consegue executar. Então vocês percebam aqui que um analista de automação ele tem muito esse viés da parte da análise, mas ele acaba conseguindo fazer todas as etapas, mas não é tão proeficiente em desenvolvimento como um automatizador. Então, quando a gente acaba propondo para o cliente um analista de automação, né, um profissional somente, ele vai conseguir fazer todas as etapas, mas de uma maneira mais cadenciada. E aí, por fim, a gente tem um engenheiro de automação, que é o profissional que ele acaba conseguindo fazer todas as etapas muito bem, só que como ele consegue fazer a etapa técnica muito bem, não tem sentido ele trabalhar nas etapas de análise e desenvolver cenários de teste, construir cenários de teste, porque a parte técnica dele é muito aflorada. Então, ele sabe, ele permeia por esse campo, só que não faz sentido contratar um profissional mais capacitado tecnicamente para fazer algo tão simples. Então, ele acaba fazendo todas as etapas específicas, só que, digamos, para ter um trabalho evoluindo de uma maneira constante e mais rápida, um analista de teste e um engenheiro de automação seriam as melhores peças para que a gente tivesse uma automação aí com um profissional que é mais sênior, digamos assim, é um profissional que implementa o Clean Code, e um analista que vai fazer toda essa parte processual. De novo, né, são 2 QAs trabalhando em conjunto.
todos esses papéis, tanto no parte automatizada quanto manual, elas acabam sendo apoiadas por um líder de teste que vai gerenciar todo esse processo.